Meu boa tarde a todos. Hoje é um grande dia de festa aqui no município de São José. Dia este que marca a chegada dos casais açorianos que aqui mesmo, nesse centro histórico, desembarcaram no dia 26 de outubro de 1750. E de lá para cá, esse município começou a crescer e não parou mais. Então é com muito orgulho que o gabinete do vereador Adriano de Brito organiza esta tarde de discussões acerca deste legado cultural, desta contribuição para o desenvolvimento do nosso município, que esse grupo de açorianos que, num ato de bravura, ousaram atravessar o Atlântico e chegaram aqui em nossas terras. Imagino eu o sofrimento e a angústia e a ansiedade dessas pessoas ao cruzar este Atlântico e o poder e a vontade de desbravar essas terras e trazer esse legado cultural até nós. Então, fico feliz por estar à frente desta tarde, uma tarde que nós passaremos comemorando com atividades culturais. E comemorar essas atividades culturais açorianas é reverenciar os portugueses insulares, reverenciar os portugueses lá do arquipélago dos Açores. Esses portugueses, esses açorianos que espalharam-se pelo mundo, e por onde foram, deixaram a sua marca. E aqui em São José não é diferente. Eu gostaria de agradecer inicialmente a presença de todos vocês, destacando aí os alunos do Colégio Municipal Maria Luísa de Melo, alunos do Colégio Dom Jaime, os grupos da terceira idade lá da Praia Comprida, que estão aqui presentes conosco no dia de hoje, e dizer que a ideia era exatamente essa, trazer um grupo da terceira idade com toda a sabedoria que adquiriram ao longo dos anos, com todo o ensinamento que tem a passar para nossas crianças e trazer essas crianças para aprenderem um pouquinho com esse nosso grupo aí da terceira idade. Essa criançada que na tarde de hoje, eu tenho certeza, será plantada uma semente da nossa história, uma semente de um carinho maior para o nosso município. Para iniciar então os trabalhos, eu gostaria de compor a mesa, chamando inicialmente o nosso chefe maior, o nosso líder do Poder Executivo, prefeito Djalma Berger. Quero chamar ainda ela que está à frente de todo o movimento cultural do município, superintendente da nossa Fundação Municipal de Cultura, que já foi secretária de Educação deste município, que está fazendo um trabalho ímpar junto à cultura do nosso município, a senhora Rosa Maria Schmidt. Convido ainda para fazer parte desta mesa uma pessoa a quem eu tenho todo carinho e um dos profundos conhecedores da cultura de base açoriana, funcionário hoje da Fundação Municipal de Esporte do nosso município, o professor Assir. Convido outra celebridade no mundo açoriano, sujeito que conhece como poucos aquele arquipélago, um homem que defende e luta pela manutenção da cultura açoriana aqui na nossa região, nosso amigo que coordena hoje o Núcleo de Estudos Açorianos lá da Universidade Federal de Santa Catarina e que está conosco hoje presente também com uma exposição aqui no museu, com banners, depois nós vamos visitar, acerca do assunto. O professor Joey Cledson está aí conosco, que vai fazer parte aí da nossa mesa. Quero reverenciar também a presença do nosso secretário adjunto de Cultura, que está aqui presente, secretário do Esporte, que se faz presente também na tarde de hoje, o secretário adjunto de Cultura, o Charles Cousani, e o secretário municipal de Esporte, Luciano Reck, que está aí no nosso plenário também. Destacar ainda a presença da professora Fabiana, que é coordenadora lá dos projetos
junto a projetos culturais, junto à Fundação Municipal de Cultura, e eu queria que providenciassem uma mesa, uma cadeira também, se possível, para pôr aqui na mesa, um sujeito que luta como ninguém também aí pela manutenção da história do nosso município, o nosso diretor do Arquivo Público Municipal, o professor Milton Filetti, que é um sujeito aí, prefeito, que está à frente do CEPAC, que é um setor aí que está cuidando do nosso patrimônio histórico e que é um grande defensor da cultura açoriana no município. Na sequência, a gente vai chamar outras personalidades aí desse mundo para proferir. Depois eu gostaria também, se possível, assim, chamar a Fábio para que ela pudesse dar uma contribuição aqui com a nossa mesa, com uma fala aí desse legado cultural açoriano, Fabiana. Daí, na sequência, a gente vai. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso prefeito municipal, senhor Djalma Berger. Alô? Boa tarde a todos. Queria aqui dar um abraço no vereador Adriano de Brito, o entusiasta não só da cultura açoriana, mas como de todos os movimentos culturais, né, na cidade de São José e, para que não dizer, no Brasil e no mundo. Né, dar um abraço em toda a mesa na figura da nossa querida secretária de Cultura do município de São José, professora Rosa Maria Schmidt, quem eu aproveito para cumprimentar também o Luciano, que é o nosso secretário dos esportes, e o Charles Cousani, nosso secretário adjunto da Cultura aqui do nosso município. Dar um abraço ao nosso grupo da terceira idade da Praia Comprida, que está presente hoje aqui. Turma show de bola. Já vi uma turma ali na televisão, ficaram muito bem na televisão. Os alunos do Dom Jaime Câmara, vermelhinha ali, beleza. Né? E os alunos do Maria Luísa de Melo, que tomaram os primeiros lugares à frente aqui. Uma rapaziada bonita, umas meninas bonitas e uns rapazes elegantes, vamos dizer assim. Né? E no dia de hoje, onde se comemora, né, Adriano, a chegada dos primeiros colonizadores dessa terra, o Adriano ressaltou muito bem, se hoje o mar já coloca medo, quem é que não tem medo do mar? Né? Quem é que anda de canoa aí e não sente um friozinho na barriga? Se esse negócio vira, o que vai acontecer? Imagina, né, há quase 200 anos atrás, você cruzar o Oceano Atlântico e desbravar essa terra, porque nós só estamos aqui hoje porque teve esses desbravadores que chegaram aqui na nossa frente e construíram essa cidade para que hoje nós possamos estar morando nela, vivendo nela, né, e crescendo nela. Então, realmente, isso é uma feliz daquele povo que reverencia a sua história, né, aquele que preserva as suas tradições, preserva a sua cultura, preserva os ensinamentos, né, que vieram do passado e que, acima de tudo, aprendem com esses ensinamentos e cometem muito menos erros, né, no futuro, aqui no futuro próximo. Então, olha, quero dar as boas-vindas a todos, parabenizar por esse dia, Adriano, por essa tua iniciativa, que isso demonstra a preocupação que você tem, não só com a cultura, mas com a cidade de São José. E não tenha dúvida que São José é uma cidade que tem você em alta estima, alta consideração, não só eu, mas como toda a população da nossa cidade, pelo trabalho exemplar, trabalho de dedicação, trabalho brilhante que você desempenha, não só na Câmara, como em toda a comunidade da nossa querida cidade de São José. Parabéns a todos e que seja um dia extremamente proveitoso para todos nós, que a gente aprenda um pouquinho mais acerca da história de como nós chegamos até aqui e que a gente tenha, principalmente para a nossa criançada, uma tarde muito divertida, muito prazerosa e que vocês tenham muita felicidade aqui na Câmara de São José. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado, prefeito. Queria chamar também a professora Fabiana Kretzer, por favor, para fazer parte aqui conosco da nossa seleta mesa e dizer... Seleta mesa. Queria dizer, prefeito, que esse evento, ele passa por uma ideia surgida no gabinete o ano passado, discutida com os amigos aqui na Câmara, onde eu apresentei um projeto de lei que cria a Semana Cultural Açoriana no nosso município. E essa semana ela vai acontecer sempre na semana do dia 26 de outubro.
Então, a semana do dia 26 de outubro é a Semana Açoriana no município de São José. E com que intenção criamos essa lei? Para que daqui a 10, 20 anos, dependa quem esteja à frente desse município ou sentado nessas cadeiras, que sejam eles pessoas apaixonadas pela cultura, como o prefeito, como a dona Rosinha, como eu, como essa equipe aqui está, independente de quem quer que esteja, é lei. Deve ser cumprida e deve, sim, nessa semana, ser resgatado esse amor, esse carinho pelo município de São José e também reverenciado nessa semana, que não deva ser no decorrer do ano. E também essa valorização cultural aí desse legado açoriano. Queria falar ainda que este ano o município de São José completou 261 anos de história. A data, na realidade, da chegada é 26 de outubro. Como o açoriano era um povo apaixonado pela religião, é um povo muito religioso, e aí o professor Assi, o Joey pode falar melhor sobre esse assunto, escolheu-se o dia 19 de março por ser o dia do Santo São José para se fazer o aniversário deste município. Mas, na realidade, a chegada, o dia de fundação desse espaço, que até então era vila, é 26 de outubro de 1750. Gostaria de passar a palavra nesse momento ao professor Assir, professor que vai falar um pouquinho desse legado cultural aí para nós e abrir essa discussão que vai funcionar como um bate-papo informal. Professor Assir, por favor, quero cancelar o microfone. Boa tarde. Adriano, o começo nossa realmente essa coisa de sair lá daquelas ilhas e vir aqui para esse outro lado do oceano com a expectativa de melhora de vida e com ele trazer todo o conhecimento desse princípio de estabelecimento dessas pessoas aqui na região de Desterros, hoje Florianópolis, né, e os seus arredores. Com eles trouxeram uma série de bagagem. A sua gastronomia teve que ser adaptada, a sua religiosidade, as suas brincadeiras e criar um novo começo e um novo mundo para que hoje a gente possa estar aqui falando dessa saga, dessa vontade do açoriano em se estabelecer aqui em Santa Catarina, que eu penso que foi onde que mais deu certo a presença dele aqui no estado, porque realmente conseguiu interagir com as outras etnias que aqui estavam, tá? Não foram os primeiros a vir para cá, já tinha os portugueses continental, já tinha os afros, já tinha outras etnias que aqui estavam se estabelecendo e com elas souberam se entrosar para fazer desse o grande legado do povo catarinense, que tem a influência por todo o litoral de Santa Catarina, em função da pesca e da própria agricultura de subsistência. E eu gostaria, já na sequência da minha fala, Adriano, para não estender, para aproveitar todo esse pessoal da mesa, que o professor Joy falasse desse grande legado religioso que o açoriano trouxe para cá, se estabelecendo, principalmente em cima da questão do Divino Espírito Santo, que é o grande poder de fé. O açoriano só sobreviveu porque tinha fé. Onde ele morava, na frente tinha o mar, em cima dele o céu e atrás um vulcão. E se ele não tivesse fé, ele não teria sobrevivido. Pode ser, então, na sequência a gente vai ouvir o Joey falar um pouquinho aí dessa religiosidade açoriana. Adriano, obrigado pelo convite. Cumprimento o prefeito Berger, então cumprimento todas as pessoas da mesa, essa gurizada, as pessoas da terceira idade. É bom a gente falar com uma plateia assim tão diferente, tão eclética. Acho que a gente consegue, tem que ter um esforço para conseguir falar para as crianças e para vocês entenderem. Para falar dos açorianos, eu vou tentar fazer uma síntese de uns 5, 6 minutinhos, tentar fazer uma síntese dessa história, desse legado dos açorianos aqui, depois a gente fala um pouquinho pontualmente. Para vocês entenderem que no litoral de Santa Catarina,
quando os açorianos chegaram aqui, existiam apenas 3 pequenas vilas, não era nem cidade, era povoamento, pouca gente morando. Era em São Francisco do Sul, não sei quem conhece São Francisco, ao norte do estado. Aqui, onde hoje é Florianópolis, era Nossa Senhora dos Desterros, e Santo Antônio dos Anjos, em Laguna. Então, nessas 3 cidades, essas 3 vilas, moravam apenas 1.000 pessoas. E num espaço muito pequeno de tempo, em 8 anos, chegam mais de 8.000 açorianos para ocupar esse espaço. Por isso que a gente tem essa identidade cultural muito forte aqui no litoral de Santa Catarina. Em vários aspectos, na religiosidade, no saber fazer, no folclore, na gastronomia, no jeito de falar, que a gente pode falar mais um pouquinho à frente. Mas por que esses açorianos vieram para cá? Como estava o Adriano falando, o prefeito falando, essa travessia. Para vocês terem uma ideia, essa travessia, saindo lá do arquipélago dos Açores até aqui, em pequenas embarcações, que vinham em torno de 200 pessoas por embarcação, eles levavam 90 dias de travessia. 90 dias para chegarem aqui. Essa travessia era feita, nós costumamos dizer, ao sopor do vento, porque era o que impulsionava essas caravelas, essas embarcações, era o vento. Tá? Se pegasse uma semana sem vento, eles tinham que estar uma semana à deriva no meio do mar, e esperando o vento, empurraram novamente para cá, para a costa brasileira. Então, era em torno de 90 dias para chegarem aqui em Santa Catarina. Chegavam, o desembarque era feito sempre em Florianópolis, Nossa Senhora do Desterro, e depois foram sendo distribuídos, assentados em torno do litoral de Santa Catarina. Tá? E São José não foi diferente. Em 1750 chegaram os açorianos aqui, para fundar São José da Terra Firme. Nessa travessia, imagine, numa embarcação, os homens estavam no convés, na parte de cima da embarcação, e as mulheres e as crianças no porão do navio, quase confinada, porque era uma embarcação precária, se encontravam apenas uma vez por semana, durante a Santa Missa, tá? Que era rezada a bordo do navio, na parte superior do navio. Claro que muitos morreram, ficaram pelo caminho, muitos ficaram doentes, mas essa força que o açoriano, o imigrante açoriano, chegou aqui, tinha e nos deixou, foi responsável pela sobrevivência dessa grande maioria das pessoas que vieram para cá e acabaram dando essa cara, essa identidade cultural que nós temos no litoral. A gente costuma dizer que nós temos no litoral uma cultura de base açoriana. Por que a gente usa esse termo base açoriana? Porque o açoriano chegou aqui, ele acabou incorporando no seu dia a dia, adquirindo elementos de outras culturas. O índio já estava aqui. O açoriano que chegou aqui não comia farinha de mandioca, mas ele aprendeu a comer a farinha de mandioca com o índio. E foi a farinha de mandioca que salvou esse pessoal. Porque eles plantavam lá o trigo, a cevada, vieram para fazer isso aqui. E não conseguiram plantar. Essas costas tinham raízes, pedras, ventos, tudo isso era prejudicial para a plantação. Tiveram que comer a farinha de mandioca na marra, aprenderam. O pão índio, o biju, salvou esses açorianos. E hoje é comum a gente escutar no litoral de Santa Catarina, a cultura açoriana come farinha, come o pirão branco, pirão de nylon, pirão de peixe, tá? Mas é um hábito alimentar que foi incorporado há mais de 200 anos nessa cultura. Então, é uma cultura de base açoriana. E assim também a gente herdou alguma coisa da cultura negra. Depois, 100 anos depois, chegaram os italianos, os alemães, os poloneses, e foram também se casando entre si, trocando essa etnia, e hoje a gente tem uma cultura de base açoriana. A grande base veio do arquipélago dos Açores, mas a gente tem elementos de outras culturas. Para a gente falar de açoriano, bastava pegar essa plateia toda e começar a perguntar aí quem tem o sobrenome Alves, os Santos, os Pereiras, os Britos, os Silva, os Santos, os Oliveiras, tantos outros, são descendentes de açorianos, de 7ª, 8ª, 9ª geração, mas são descendentes de açorianos. Se a gente pegar, eu tenho certeza, se a gente fizer uma brincadeira aqui, pegar todos os 4 avós de vocês, apesar de ter alemão, italiano, polonês junto, um dos avós vai ter uma herança cultural açoriana, portuguesa, uma vertente portuguesa. Esses sobrenomes que eu falei, apenas 4 ou 5, mas eu podia citar uns 10 ou 20 sobrenomes,
com certeza nós todos temos essa herança cultural. Eu tenho meu sobrenome português, que é Alves, mas deveria ser Silveira, foi trocado no cartório. Era muito comum, os dois irmãos do meu bisavô são Silveiras, e uma linhagem nova se criou os Alves. Então, até não é comum os Alves ali do Saco de Limões, mas ali era muito forte o Silveira. Mas eu tenho meu sobrenome açoriano, meu pai é de 8ª geração de açoriano, mas a minha mãe é uma polonesa, Piskorski, tá? Então também tem uma mistura, e é muito comum isso em Santa Catarina. Como o Adriano pediu para a gente falar um pouquinho desse legado, esses açorianos que vieram para cá, eles tinham, a coroa portuguesa, o governo português, tinha 2 problemas. Primeiro, aqui no sul, ele tinha um conflito com a Espanha, eles estavam em conflito com a Espanha para saber de quem era esse território aqui. Se aqui era terra da Espanha ou era de Portugal. Tá? E lá no arquipélago dos Açores tinha outro problema, maior ainda. Lá, como a Cir já falou, as ilhas, são 9 ilhas no arquipélago, eles estão sujeitos a abalos sísmicos, tremores de terra, terremoto, a vulcões, a maremotos. E nesse período que eles vieram para cá, nos últimos 50 anos, antes deles virem para cá, vários abalos sísmicos, vários terremotos tinham abalado o arquipélago. Não tinha comida para tanta gente que morava lá. Então, o governo português, a coroa portuguesa, resolveu 2 problemas com uma ação única. Ele promoveu a migração de casais açorianos aqui para o sul do Brasil. Quando eu digo casais, aí está aí a grande chave do porque deu tão certo essa migração para o sul do Brasil. Como o Adriano falou, os açorianos migraram para várias partes do mundo. Tá? Hoje a gente encontra colônias açorianas no Canadá, nos Estados Unidos, na Venezuela, vários pontos da Europa. Né? E para cá vieram migrações em casais, diferente da migração que foi o homem ou a mulher separadamente. Essa migração em casais simplesmente transferiram a família de lá para cá. Meu pai, a mãe, os filhos, o tio, o avô, a avó. Tinha preferência de embarque. Quem tivesse mais filhos, um limite de idade que dava-se quanto menor o limite de idade de casado, se tivesse mais filhos, tinha preferência de embarque. Muita gente se alistou para vir para cá, mas pouca gente embarcou. Tá? Apenas 40% dos que se alistaram conseguiram embarcar, porque o governo pagou o transporte, prometeu muitas coisas para esses açorianos e acabou não cumprindo. Mais ou menos a posse da terra, que era o grande anseio deles, estiveram. Então, trazendo essas famílias de lá, dos Açores, para cá, simplesmente eles mudaram de lá para cá, mas vieram com todo o seu jeito de fazer, de ser, os seus saberes. Sua religiosidade, o seu jeito de preparar os alimentos, o seu jeito de preparar os vestimentos, o jeito de produzir os utensílios, o seu jeito de construir as casas. Toda essa herança cultural eles trouxeram. E ainda tinha um grande facilitador, porque aqui era uma colônia portuguesa, se falava português, diferente de outros países que tem uma língua diferente do português, que acaba se perdendo a identidade. Então, esses foram os fatores que ajudaram, contribuíram muito para essa preservação dessa identidade cultural. Como o Adriano falou, o açoriano é extremamente religioso. Tá? O português em si é religioso. E há 200 anos atrás, a gente não tinha ainda uma quantidade de religiões e seitas. Era unicamente, existiam os católicos e os luteranos, os protestantes nessa época. Eles traziam contigo essa imagem, essa coisa muito forte da religiosidade. Tanto é que todas as ilhas, os acidentes geográficos, todos os lugares que os portugueses descobriram, eles batizaram com o nome do santo padroeiro do dia. Tá? Então, era uma prática portuguesa. E trouxeram para cá da mesma forma. É muito comum a gente ir hoje em comunidades do litoral de Santa Catarina e ainda assistir eles comemorando a festa dos seus padroeiros. Mesmo que a igreja tenha extinto, esse santo não existe mais, mas eles comemoram essa data. E uma dessa herança cultural que eles trouxeram para cá, nessa religiosidade, é a festa do Espírito Santo, que vocês fazem aqui no Centro Histórico de São José. Essa devoção à terceira pessoa da Santíssima Trindade é muito forte nos açorianos.
Mas essa festa do Espírito Santo nos Açores, muitas vezes acontece fora da igreja. Eles acreditam no Espírito Santo, mas eles costumam dizer no arquipélago dos Açores que o Espírito Santo não é da igreja. O Espírito Santo é do povo. Então eles comemoram essa devoção ao Espírito Santo, independente da igreja estar ou não junto com eles. No Brasil, a gente já tem é um pouquinho diferente, a igreja está sempre junto nas comemorações das festas do Espírito Santo. Outro legado que os açorianos trouxeram para cá é esse saber fazer. Tá? Porque quando eles chegaram aqui há 260 e poucos anos atrás, as famílias tinham que produzir tudo. Tá? Produzir as vestimentas. Eles tinham que saber trabalhar no tear, tinham que saber fiar a lã ou produzir o linho, para depois produzir o tecido e depois fazerem as vestimentas. Da mesma forma, os utensílios para a cozinha. Vocês têm um exemplo maravilhoso aqui, que é a Escola de Oleiros São José, que ainda se preservou. Eu pediria para o prefeito Berg dar uma olhada com carinho naquela escola, que para mim ainda é uma referência no litoral de Santa Catarina, a nível de Brasil. Quando vem alguém dos Açores, eu faço questão de levar na Escola de Oleiro. Mas eu queria ver a Escola de Oleiro de novo com aquele grande ateliê, produzindo aquelas rodas de oleiros, as pessoas fazendo, ensinando. Isso que é interessante mostrar para um visitante ou para um pesquisador que vem dos Açores estudar as suas heranças culturais aqui hoje. Então, os açorianos tinham que produzir. Vai guardar água onde? Tem que produzir os utensílios para guardar água. Vai cozinhar onde? Tem que produzir as panelas, os pratos. Tá? Hoje é fácil, a gente vai em qualquer esquina e compra um prato de louça, ou de plástico, ou de alumínio, mas naquela época tem que se produzir. Tá? Tem que se produzir as coisas. Vai fazer uma casa, eles tinham que ter as técnicas para produzir a casa e tinham que saber como cortar pedra, como cortar madeira para fazer. Eles tinham essas técnicas. Eles tinham que saber o calendário de plantar também, eles tinham que ter. Apesar de eles estar acostumados a plantar o trigo e a cevada, não plantar aqui, mas tiveram que se adaptar, também trouxeram esse legado para nós. E com isso eles trouxeram também uma coisa que é muito comum do litoral de Santa Catarina, os chás, as ervas medicinais. As senhoras que são um pouquinho mais velhas que a gente devem lembrar que a casa de todos era muito comum, a tia ou a avó, as pessoas mais de idade, tinha chá, e ainda tem, para todos os males tem um tipo de chá. Se levava primeiro na benzedeira para resolver o problema tá doente. Primeiro na benzedeira, toma chá, se por último jeito não desse deu resultado, aí ia para o médico, tá? Mas era a benzedeira que falava disso. Eu ia falar um pouquinho do folclore, mas o professor Wilson Farias está aí, acho que o Wilson Farias pode falar disso. Apenas do folclore eu falaria das danças. O povo açoriano também era muito trabalhador, mas gostava de se divertir. Tá? Então, uma variante do folclore deles são as danças, tá? As danças folclóricas. Então, era comum nos fins de semana, chamava até da folga, tá? As pessoas se juntarem para dançarem e cantarem. Tá? Acho que foi uma abordagem muito rápida desse legado cultural açoriano. Tem mais gente para falar, a Fabíola, o professor Wilson Farias, que eu tenho visto aqui, a própria Rosinha, e a gente está à disposição para ir continuando essa conversa. Obrigado. Obrigado ao professor Joy, que é um prazer ouvi-lo. Ele é a pessoa que, quando começa a falar, dá vontade de ficar a tarde inteira ouvindo essas histórias e aprofundando o nosso conhecimento. Obrigado, meu querido, pela presença, pela sua contribuição cultural à nossa gente, ao seu legado histórico aí na manutenção desta cultura, nessa forte cultura de base açoriana. Obrigado. Na sequência, eu gostaria de ouvir as palavras, se possível, da nossa secretária, da nossa superintendente de cultura aqui do município de São José, a senhora Rosa Maria Schmidt, e também agradecer a presença do prefeito de Djalma Berg, que tem já um compromisso assumido aí, com o horário já estourando, que deve estar se retirando. Obrigado, prefeito, pela presença. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar o vereador Adriano de Brito. Obrigada, prefeito. Cumprimentar o vereador Adriano de Brito por essa oportunidade
e cumprimentar também todos os participantes aqui desta seleta mesa. Falar dos portugueses é um assunto, é um tema muito importante, porque nos toca diretamente. Somos resultado de uma cultura de base açoriana. Conforme o professor Jorge já falou, nós temos um legado muito rico em todas as áreas, mas eu queria destacar um legado açoriano que eu acho por demais importante. É a facilidade de comunicação, é o afeto pelo outro, é a alegria, é o sentimento de acolhida que o açoriano tem. A gente vê que pessoas de origem alemã ou de outras nacionalidades são um pouco mais reticentes, não são tão abertas para um diálogo com uma pessoa até que nem conhece, não é, Adriano? E a nossa gente portuguesa, ela já é amiga da pessoa que encontra. Se a gente encontrar aqui na praça, aqui nas ruas do entorno do centro histórico, qualquer pessoa e pedir uma orientação, uma explicação, a pessoa já está pronta para explicar, para orientar. E se não for muito longe, ela é capaz até de acompanhar a pessoa que pediu a explicação. Então, esse afeto, essa cordialidade, que é uma marca açoriana, eu vejo que é um dos grandes legados da nossa geração, da nossa gente. E na língua portuguesa, que a gente tem tanto carinho por essa língua portuguesa, facilidade para comunicar os nossos sentimentos, existe uma palavra que só é conhecida como palavra única para externar este sentimento na língua portuguesa, que é a palavra saudade. Nas demais línguas sempre existe uma expressão, na língua portuguesa não. Quando a gente fala saudade, nós sabemos o que esse sentimento abrange, o que ele significa. Então, sou de origem açoriana, sou de família Silva, tenho um orgulho imenso em dizer isso, e uma família linda, maravilhosa, que a gente se ama, a gente, sabe, festeja, a gente tem religiosidade bem acentuada, e isso tudo com a honra e com a felicidade de ter sido açoriana, meus antepassados terem essa origem açoriana. Quero dizer ao Adriano que estar na frente da Fundação de Cultura e trazer e não deixar perecer essa cultura açoriana é um dos principais objetivos aqui da Fundação Cultural de São José. Nós temos que honrar isso. A nossa comunidade, a nossa população, ela tem outras origens, mas eu acho que, na sua grande maioria, a maior origem que a gente tem que preservar, sim, para as gerações futuras, é o legado açoriano. Obrigada pela oportunidade, Adriano de Brito. Olha, dona Rosa, uma salva de palmas para a dona Rosinha, que fala com carinho. É muito bom a gente ouvi-la expressando os seus pensamentos, dona Rosinha. E eu sei do seu comprometimento com a cultura, eu sei do seu comprometimento pela manutenção de todo o nosso legado cultural aí no município de São José. Nós temos ainda a fala do professor Milton, que vai falar um pouquinho para nós sobre a questão do patrimônio histórico-cultural, da professora Fabiana, que vai falar um pouco sobre a contribuição das olarias aí no momento histórico e atualmente também para o desenvolvimento econômico do nosso país, do nosso município e também do nosso país. E na sequência a gente ouve o professor Wilson Farias falando um pouco, a quem eu quero convidar para também vir à mesa, professor Wilson Farias, meu querido amigo, o homem... Aqui, professor, ao meu lado, por favor. Assim já tem uma cadeirinha aqui, obrigado. Esse sujeito aqui, no ano 2000, por favor, professor Wilson. Esse sujeito aqui, no ano 2000, num projeto ousado da Secretaria de Educação, na época o prefeito era o Dário Berger ainda, ele investiu que a Secretaria de Educação desenvolvesse, junto aos alunos da rede pública municipal,
esse conhecimento a respeito dos seus antepassados. E uma coisa que eu costumo dizer, dona Rosinha, professor Wilson, é: quem não conhece o seu passado não ama o seu presente, muito menos o seu futuro, Joy. E isso a gente conseguiu começar lá no ano 2000, plantando essa história. Até então a gente não sabia que história era essa de açorianos, quem eram esses sujeitos. E aí, lá no ano 2000, a prefeitura lançou um livro intitulado 250 anos de história. É isso, professor Wilson? E eu conheci essa figura aqui, onde nós fizemos uma pesquisa por esse município afora, fomos nas escolas, batemos nas portas e conseguimos, naquele momento histórico, professora Lourdes, que a senhora também estava conosco naquele processo, catalogar, diagnosticar cada manifestação cultural nesse município de cunho açoriano. E aí saiu aquele primeiro livro, professor Wilson, a quem eu assim, tenho uma grande admiração à sua pessoa, porque foi o senhor que conseguiu desenvolver em mim, e eu tenho certeza em muitos alunos da rede pública municipal, esse carinho pela cultura do nosso município. Então eu fico feliz e emocionado em tê-lo aqui nessa mesa. Obrigado. A gente está recebendo a visita aqui muito especial. Eu gostaria que viesse aqui à frente para ilustrar do grupo folclórico, já que a dona Rosinha acabou de falar do comprometimento da Fundação de Cultura aí com a cultura de base açoriana. O grupo folclórico de dança, o grupo de dança aqui do nosso município é um grupo de danças tradicionais, de danças açorianas, que fazem apresentações. Gostaria que vocês ficassem conosco aqui no plenário. Obrigado pela presença. Pessoal aí que está fazendo apresentação pelo município afora, pelo estado afora e quem sabe aí por esse país, esse mundo afora, hein, professora Cacília? São todos funcionários da Fundação de Esporte, professora Glória, professora Ângela, toda a equipe, o Costa, o Rafael Soares, os funcionários da Fundação de Cultura, que estão aqui e vêm ilustrar a nossa tarde, e depois nós contaremos com vocês ali em apresentação no ginásio, onde teremos boi de mamão, pau de fita e um delicioso café açoriano. Nos aguarde que muita coisa vai acontecer ainda durante essa tarde. Mas na sequência, obrigado pela presença, meus queridos, eu gostaria de ouvir o professor Milton Filetti, que vai falar um pouquinho para nós sobre a manutenção desse patrimônio histórico, dessa riqueza arquitetônica aqui do nosso município de São José. Boa tarde a todos. Diante de tantas autoridades sobre a cultura açoriana, eu vou ficar falando só um pouquinho do arquivo, não me atrevo a fazer nenhum tipo de comentário. O arquivo histórico ele é vinculado hoje à Fundação Municipal de Cultura e ele tem como função recolher, agrupar, documentar, catalogar e divulgar a documentação que é produzida pela Prefeitura Municipal de São José. Todo documento que perde o seu valor financeiro, comprobatório, ele é analisado se ele tem valor histórico para futuras pesquisas e ele é encaminhado para o arquivo histórico. Uma vez no arquivo histórico, ele vai ser higienizado, catalogado e vai ficar à disposição de pesquisadores. Com o tempo, nós achamos que o arquivo ele podia ser mais do que simplesmente guardar a documentação da prefeitura. Nós começamos a fazer alguns contatos com algumas pessoas do município e passamos a receber alguns fundos privados que cada vez mais as pessoas têm procurado o arquivo para encaminhar essa documentação. Uma outra função do arquivo também que nós iniciamos em 2009 foi o Banco de História Oral. Nessa época a professora Fabiana fazia parte lá do quadro de pessoal do arquivo, também fez parte do início desse Banco de História Oral. Nós procuramos as pessoas de mais idade no município que têm umas histórias e uma vivência para nos contar, e nós registramos essas falas, essas entrevistas, transcrevemos isso e também fica à disposição de pesquisadores e serve como material para a revista do Arquivo Histórico, que nós já estamos preparando o segundo número, que é uma revista de história, somente de história do município de São José. Falando tanto em legado desses açorianos, nesse patrimônio, uma outra função que o arquivo adquiriu foi de ser o guardião das edificações que são tombadas como patrimônio histórico. Foi criado o SERPAC, que é o Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico, e esse serviço ele
além de tombar algumas edificações, tombar não é derrubar, botar ao chão, tá? É proteger, é no sentido de proteger, de resguardar. Nós temos essa função no arquivo. Hoje, nós temos somente 22 edificações que são tombadas, tá? Então, aí vai ter influência da cultura açoriana e de outras culturas juntas, né? Num município aí de 200 e tantos mil habitantes, não sei se existem números, Adriano, de residências, quantas residências nós temos no município, mas eu acredito que são muitas, aí na casa dos milhares, e nós tentamos proteger somente 22. Mesmo assim, as pessoas não compreendem que isso é pouco para o tamanho do município e algumas acabam caindo. Mas nós continuamos na luta. Já aproveito para convidar a todos. Na segunda-feira, às 15 horas, nós temos o lançamento no gabinete do prefeito da Cartilha do Patrimônio, que é um livreto que vai trazer aí todas as informações a respeito das edificações tombadas e todas as informações para as pessoas que acharem que alguma edificação deve ser tombada no município. Qualquer pessoa pode entrar com pedido de tombamento, que vai ser analisado e, posteriormente, vai se decidir se realmente vai ser tombado ou não. Então, na segunda-feira, às 15 horas, nós estamos fazendo o lançamento dessa cartilha no gabinete do prefeito e apresentando o modelo da placa de identificação do patrimônio também, que vai estar sendo lançado na segunda-feira. Seria isso. Obrigado a todos. Obrigado, professor Milton. Eu tive o prazer de ontem à tarde, a dona Rosinha me mostrou um exemplar dessa cartilha e digo, gente, que é um grande documento que vem a somar a toda essa produção literária que está sendo feita e produzida nos últimos anos no município acerca deste assunto. Parabenizo toda a equipe do lado do Arquivo Histórico pelo trabalho que estão desenvolvendo. Na sequência, gostaria de ouvir a professora Fabiana, que vai nos falar um pouquinho sobre a contribuição econômica dos oleiros aí para o desenvolvimento econômico para o município de São José e também dos projetos hoje desenvolvidos pela Fundação de Cultura associada à questão açoriana. Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite, Adriano. É sempre bacana. Primeiro, uma emoção muito grande ser de Santa Catarina, né? Porque eu gosto muito da fala do professor Nogueira, Adriano, que diz que nós somos o estado das minorias. Então, é um pouquinho de açoriano aqui, é um pouquinho de negro ali, é um pouquinho de polonês lá, e italiano e alemão. E assim a gente se configura em catarinenses, né? Então, isso é muito bacana. Marcar hoje, o dia de hoje, com essa etnia, com essa chegada, como bem falou o nosso professor Joy, professor Assir, e daqui a pouco nós temos a fala também do professor Wilson Farias, especialistas no assunto, né? E então a gente fica até meio intimidado aqui na mesa. Mas, enfim, esse recorte que eu estava falando das etnias, da cultura, você já deve ter aprendido isso na escola e nós vivenciamos isso dia a dia aqui nas nossas cidades, sobretudo aqui em São José. E um retalho muito interessante que nós temos são esses legados, ou seja, o que esses açorianos, essas pessoas que chegaram, como o professor Joy falou, de barco, né, que levaram 90 e poucos dias, o que até hoje, depois de 260 e poucos anos, ficou. Uma das coisas muito fortes aqui na nossa cidade são as produções em cerâmica. Foi falado anteriormente, acho que foi o professor Joy que falou, que nós temos uma escola de oleiros aqui. Então, as meninas mais velhas sabem disso e brincamos de loucinha de barro durante muito tempo. A minha geração também pegou as loucinhas de barro. E os meninos e meninas mais novos, de repente, nem conheçam um pouco dessa produção. Não sei se já foram, se já conhecem, se já visitaram a nossa escola de oleiros. Então, nós temos, no município, nós somos agraciados, sob o ponto de vista da resistência cultural, porque nós temos 2 escolas de oleiros hoje aqui. Uma que fica na Praia Comprida e a outra que fica aqui na Beira-Mar, de São José, que chama-se Olaria Beira-Mar. Esses 2 lugares, eles têm aulas para passar esse ofício, para passar esse saber, que é trabalhar com barro.
como o professor Joy falou, hoje a nossa louça, ela é de vidro, como a gente está com um copo aqui, é de porcelana, é de plástico, porque o plástico pegou o mercado, né? Então nós temos muito plásticos na nossa cozinha, por exemplo. Mas, um determinado momento, a louça de barro, ela era necessidade de alimento, de armazenar alimento para a gente comer, né? Depois de um tempo, é que isso virou loucinha, que isso virou miniatura, depois de muito tempo. Mas, num determinado momento histórico, essa utilidade da louça era muito pontual. Usava-se a louça como um objeto de cozinha, né? E além disso, nós temos mais uma ramificação muito interessante no município, que são os artistas que trabalham com a cerâmica. E aí eles pegam a argila, o barro, e transformam em coisas sensacionais. E aí vira figura de santo, que nós temos uma expressão sensacional na cidade de artistas que trabalham isso. Hoje, nós já temos características de arte com a matéria-prima do barro, né? Coisa que em outros tempos históricos a gente não teria. E eu costumo dizer que São José, hoje, 2011, nós podemos ter 3 grandes ramificações da olaria. Uma que são os professores, que eu acabei de falar, que nós temos 2 escolas. A outra que são esses artistas que fazem da matéria-prima do barro o seu trabalho, a sua arte, e vivem disso. E o outro grande eixo que existe em São José, então por isso que nós somos uma resistência cultural sensacional nessa área, que nós temos ainda o oleiro tradicional, sobretudo na Praia Comprida, e que faz exatamente o que o pai dele fazia e o que o avô fazia, as panelas de barro. Desculpa, na ponta de baixo. E lá, um dos últimos redutos desse legado mais tradicional, dessa louça de barro mais tradicional, eu sempre confundo, eu não sei porquê, Praia Comprida com Ponta de Baixo, mas sempre que eu falei Praia Comprida é Ponta de Baixo. Então lá nós temos ainda a olaria do chão batido. As panelas de barro ainda são secas nos tendais, ou seja, aproveita-se. Vocês estão se vendo na TV e estão rindo por causa disso? Mas eu estou falando uma coisa bacana, assim, até para vocês conhecerem esses lugares. E a louça, hoje, ela é o único lugar que nós temos que a louça é seca com o vento. Em cima da olaria, então, nós temos uma parte vazada que chama-se tendais, e ali que é a louça de barro, né? Antes de ir para o forno, então ela tem essa fase de secar para ficar bem, a argila ficar mais endurecida e aí poder ir para o forno. Então, só para concluir, e dizer que vocês que moram e que estudam, ou que trabalham, ou enfim, que perpassam, que convivem com esse município chamado São José, é uma riqueza esse legado que nós temos da cerâmica. E eu só queria também dizer mais uma coisinha aqui. Essa cerâmica, assim como o Joy falou, dos chás, que é uma troca, né, que vem ao longo do tempo, né, que a gente pode aprender muito com os índios, e aí passaram os negros aqui. A mesma coisa vale para a cerâmica. Muito o aprendizado da cerâmica, nós também temos hoje técnicas aprendidas com os índios. Então, também é uma troca. Não dá para falar em cultura sem falar em troca, né? Então, em linhas gerais, era isso. E só dizer a importância da cerâmica hoje para o município de São José. Muito obrigada. Obrigado, professora Fabiana. Eu recebi agora a cópia da lei. A lei que institui a Semana Açoriana no município de São José é a Lei 5.038, de 13 de dezembro de 2010. Ela foi aprovada nesta casa e prevê exatamente isso, que durante essa semana façamos discussões acerca desse assunto. Eu passo as mãos da dona Rosinha a cópia da lei, dona Rosinha, e a gente, o ano que vem, se Deus quiser, estaremos todos juntos novamente. Com certeza, dona Rosinha.
Tá ligado. Então, eu acho que com essa lei não tem mais justificativa de não se voltar a ter a festa soriana. Não é? É aí que a gente queria chegar, dona Rosinha. Essa é a discussão. Esse é o caminho, né? Então, gente, assim, como já foi falado, é muito legal nós estarmos com essa mesa aqui. Vocês não têm noção do peso de conhecimento dessa mesa aqui. As pessoas que eu estou convivendo nesse exato momento, que vocês estão convivendo, são pessoas que há muitos anos estão estudando, estão à frente de projetos ligados à questão açoriana. E também tem outras pessoas, eu posso citar aqui o Peninha, citar outras pessoas que também lutam para que esse legado continue. Agradeço a fala da professora Fabiana, dizer que é fundamental, dona Rosinha, que a gente, além de manifestar, de valorizar a manifestação das olarias, nós precisamos também manifestar a manutenção desses oleiros. Os homens que estão e mulheres que estão por trás da produção dessas peças. E aí, a gente tem um projeto hoje também nesse município que cria a Rota do Oleiro, que eu acho que é importante, mas nós precisamos rever essa rota, precisamos incentivá-los a continuarem nessa produção cultural, levando sempre em conta aquilo que o Joy falou, de se manter. Não precisamos ficar lá para sempre no chão batido, mas pegarmos esse primitivismo associado ao desenvolvimento, e a gente tem uma característica, uma linha própria, uma identidade própria aqui no município de São José que não devemos perder, como o Joy foi muito feliz na sua fala. Para que a gente encerre essa parte de debates e passamos ao ginásio de esporte, onde nós vamos ver alguma dessas manifestações sendo apresentadas, eu gostaria de passar a palavra ao professor Wilson e faço uma referência aqui, que no ano de 2001, nós tivemos a oportunidade de irmos lá aos Açores. Entramos no avião e fomos lá do outro lado do Atlântico, naquele arquipélago, mais precisamente na Ilha Terceira, onde nós vamos levar um pouquinho da cultura de base açoriana, produzida aqui no município de São José, até aqueles açorianos. Foi um grupo de 40 professores da rede, para que nós também tivéssemos o contato vivo com aquele legado cultural e trouxéssemos para cá para repassarmos aos alunos do município de São José. E lá fomos nós, com o nosso boi de mamão, que era para ir e ficar lá. Mas nós, professor Wilson, pegamos tanto carinho por aquelas figuras, pegamos tanto carinho pela prática, aqui eu vejo algumas professoras, que também professores que estavam conosco naquele contexto, e que a gente nunca mais conseguiu parar de lançar esse boi de mamão. E lá se vão 10 anos de estrada por esse município, por esse estado, por esse país afora, levando um pouco dessa cultura, desse folclore tão cativante que é o folclore açoriano. Então eu gostaria, professor Wilson, que o senhor fizesse em rápidas palavras uma análise, uma fala para nós, que reverenciasse, que citasse um pouco deste folclore de cunho açoriano desenvolvido aqui no nosso município, no nosso litoral catarinense, pode-se assim dizer, e que explicasse também essa situação, que quando nós chegamos lá nos Açores com o boi de mamão, que é um folclore açoriano, os açorianos de lá não conheciam o boi de mamão. Não conheciam o boi de mamão, porque o boi de mamão dançado aqui foi produzido, como o Joey já falou, pelos açorianos que aqui chegaram, né? Recebendo influência de outras culturas, outras manifestações surgiram, criando esse legado. Aí o professor Wilson é um especialista na área. Por favor, meu querido, o microfone é seu. Meus cumprimentos ao Adriano de Brito, meu amigo, presidindo essa mesa, secretária Rosinha, meu amigo Joy, o homem a quem eu passei o bastão quando me afastei do Núcleo de Estudos Açorianos, o Assi, meu amigo de luta, que caminhou desde 92, esse trio estava junto, o Joy, o Assi e mais algumas pessoas, Ana Lúcia Coutinho, um monte de outros indivíduos e os demais membros da mesa. É sempre muita alegria se voltar a falar de São José. Quando tivemos aqui em 1982, na Câmara, para lembrar, no dia 26 de outubro, que o município, que a freguesia de São José da Terra Firme havia sido criada naquele dia, houve uma surpresa da Câmara, em 1982.
pela primeira vez, no plenário da Câmara, que era em cima ainda, proferimos uma pequena palestra durante a sessão, referenciando essa data que a comunidade realmente de São José não tinha aquele carinho necessário. E depois daquele momento, começamos a nos aprofundar pesquisas para provar realmente a importância dessa cultura para o município de São José. O ex-prefeito Fernando Elias, quando secretário de Educação, um apaixonado pela cultura, nos incumbiu de exatamente produzir o livro de São José, que foi com muita alegria, com esforço de dezenas de professores, que saiu do papel e se tornou uma realidade. São José, 250 anos, Natureza, História e Cultura. É o primeiro da série de 4 livros, é um livro de capa verde. Depois nós tivemos um livro de capa azul, um livro de capa vermelha e, finalmente, o último, que é os 250 anos, o de capa amarela. 256, perdão. Então, cada livro desse, além de contar e manter a estrutura básica da produção, procurou atualizar uma série de itens. Para mim, como pesquisador, como historiador, é de muita importância poder perceber que aquele trabalho que se iniciou há muitos anos está consolidado. Eu acho que a grande alegria do pesquisador, ele sabe que, primeiro, ele não é eterno, e, segundo, o seu trabalho tem que ser aprofundado, melhorado, qualificado, porque daí ele cumpriu a sua missão. A nossa missão em São José foi realmente de produzir material para criar consciência crítica na rede de ensino, para que essas crianças, hoje, criança não, na época o Adriano, um jovem, hoje vereador, um grande defensor da cultura açoriana, aliás, não só da cultura açoriana, mas é o homem que nesta casa tem falado com propriedade e tem procurado colocar com muita clareza a importância da cultura no contexto de uma civilização, de um povo, de uma comunidade. E naquela oportunidade, muitos jovens que estavam lá começaram a olhar essas informações e hoje estão aí sendo os professores, os transmissores, e eu posso dizer, com certeza absoluta, que a qualidade de ensino de um município passa exatamente pelo trabalho da informação regional, local, dentro da sala de aula. Verdade. E São José teve a propriedade e a visão de tornar isso uma realidade. Muitos municípios de maior porte, como Florianópolis, até hoje não conseguiram transformar isso numa realidade concreta. Então, avançando um pouquinho, eu voltaria, digamos, a um passado de 250 anos. Difícil a gente tentar imaginar, hoje estamos sentados aqui numa casa bonita dessa, tentar imaginar 250 anos atrás, 256, você aqui, 262, você aqui, nesse espaço aqui, não tinha nada. Era um amontoado de árvores, uma floresta bem fechada, onde as pessoas chegaram com seus machados, as suas foices, porque as suas famílias não vieram para cá inicialmente. Todo açoriano que chegou em Santa Catarina, primeiro ele ficou em quarentena na ilha. Por quê? Porque eles traziam das suas viagens doenças que poderiam ser transmitidas, eles não tinham uma propriedade onde poder ficar. Então, eles vinham, ficavam numa área de quarentena, que eram as fortalezas, que eram casas junto à ilha, e lá ficavam até ter condições de se deslocarem. Então, vem na frente, na verdade, os homens vêm abrir essas picadas aqui, abrir um espaço, uma clareira, como se diz, onde tem hoje a praça, e em torno dessa clareira colocam algumas casas bem rústicas, que não era essa suntuosidade aqui, casas feitas de pau a pique, cobertas sopapo, né? Sopapo de barro, e depois cobertas com palhas. Essa é a origem de uma comunidade de povoamento daquela época. Então, com os conhecimentos que eles trouxeram, eles foram consolidando a povoação.
né? O São José da Terra Firme, que é fundado por lei em 26 de outubro de 1750, não significa que foi exatamente nesse dia que eles chegaram aqui. Esse é o dia de oficialização da criação dessa comunidade. É igual a certidão de nascimento de vocês. Então, vocês têm uma certidão de nascimento? Então, a certidão de São José é exatamente o decreto que cria a povoação, que cria a freguesia. Então, nesse ano, quando eles chegaram aqui, vieram aproximadamente 338 pessoas. Se vocês olharem este monumento que está aqui à frente, muito bonito, os parabéns ao Plínio Verani, que teve a ideia maravilhosa, e ao prefeito Dário Berg, que teve a coragem de proporcionar isso aí, um monumento onde está registrado ali a procedência dos açorianos de cada ilha. Neste livro aqui, tem a relação desses troncos, dessas pessoas que saíram dos Açores em 1750 e chegaram aqui. Esse livro tem a relação das pessoas. Tem os sobrenomes deles. Tem o sobrenome Pereira, Silva, Souza, Correia. Enfim, lá está o monumento onde vocês, quando passearem pela praça, olhem a placa que tem lá. E nessa placa tem informações da procedência por ilha. Então eu tomo até a liberdade de fazer essa pequena leitura. O arquipélago dos Açores, provavelmente já foi colocado aqui, são 9 ilhas. Lá perdida no meio do oceano, quem foi lá sabe a distância que é de chegar. Um navio para sair de lá naquela época até aqui era uma loucura, era uma coisa louca. Né? Navios do tamanho daquele que tem ali em frente o Sinuelo. Quem conhece o Sinuelo, quem vai para o norte do estado, navios daquele tamanho um pouquinho maior. Então era uma doidura total embarcar lá e vir até aqui. Mas vieram. Motivos já foram explicados aqui diversos. Então, eles saíram de lá de várias ilhas. Da ilha do Pico, 107 troncos familiares com 211 pessoas. Naquela época era muita gente. Então, da segunda ilha à terceira, com 101 troncos, 207 pessoas. Uma outra ilha, a ilha de São Jorge, com 58 troncos familiares. Troncos são como sobrenomes. Tronco Silveira, Tronco Pereira, Tronco Farias, enfim. Silva, Brito, Alves, Rosa, Medeiros, vamos aí, Carneiro, Silveira, como? Não, esse sobrenome aí parece que eu escutei, é alemão por jeito da coisa, esse não é. Então, depois vieram 130 pessoas da ilha da Graciosa, 39, enfim, são 338 pessoas que vieram aqui, chegaram com crianças, vejam bem que era um volume de gente bem distribuída, 66 casais, portanto 122 pessoas adultas, eram 91 filhos maiores, moças e moços, gente, era considerado maior quem tinha mais de 18 anos. E filhos e filhas menores, 100. Ou seja, veio um volume muito grande de crianças para cá. De jovem, isso. E vieram ainda 18 agregados, que é aquilo que o Adriano me perguntou até, eram provavelmente os agregados, já eram escravos que vieram juntos com os seus proprietários, já vieram para cá. E ainda aqui em São José, você vê que tanta gente morava no município que é hoje, da Serraria até La Ponte de Maruí, quando até a chegada dos açorianos, morava exatamente 6 pessoas brancas, chamado paisanos, e 9 habitantes da Serraria de El Rei, sendo que 6 eram índios. Era essa a população de São José. Então, quem disser o seguinte, São José não é de origem açoriana, está fazendo um grande equívoco. São José é sim de origem
e fundada por açorianos. No entanto, nós não podemos esquecer que em 1829, aqui chegaram os alemães que fundaram São Pedro de Alcântara, na época pertencia a São José, e se espalharam por toda essa região, tendo um núcleo forte, inclusive na Praia Comprida. Campinas. Então, os Schmitts, como a Rosinha aqui, tem seus troncos vindo da Alemanha. Mas também não podemos esquecer de outros troncos. Os negros foram fundamentais. Eu estava conversando com o Adriano, inclusive, 20% da população de São José ao longo dos tempos foi no mínimo de negros. No mínimo 20%. Então, italianos aqui chegaram também. E um curioso para vocês, o Estreito, Capoeiras, Coqueiros, Bom Abrigo, isso tudo pertencia a São José. São José ia até onde tem a ponte. E ia até onde tem a serraria e para oeste, ia até 80 quilômetros de Lages. Na chamada Torre Maior, que fica abaixo de Lages, 80 quilômetros. Isso era São José. Mais de 1.000 quilômetros quadrados de extensão. Então, esse município, ele vai surgindo devagarinho, com a sua cultura, pertinho de Desterro, atravessava, não dava para atravessar a ponte, tinha que ir de barquinho para lá, né? Então, lá no Estreito tinha uma passagem, aqui em São José tinha um outro porto. Isso é São José que vai avançando devagarinho, os seus tetravô, né? Porque vocês jovens teriam no mínimo 10 gerações para trás em relação aos açorianos que chegaram aqui. 10 gerações. É muita gente para trás. Morreu muita gente. Mas, pessoal, o que é que importa hoje? Importa hoje que São José tem uma história muito bonita, tem um patrimônio arquitetônico que, graças a Deus, está sendo cuidado, que a primeira canetada de preservação do patrimônio de tombamento foi quando estivemos à frente da fundação, os decretos surgiram, a briga por isso aí, todos sabem disso, e eu fico muito feliz em ver que o município está com um patrimônio que inveja muitas regiões de Santa Catarina. Além do patrimônio arquitetônico, com casarios do século XVIII, XIX, início de XX, além do patrimônio humano material, possui o saber ser e o saber fazer muito bem. A Escola de Oleiros, já colocada aqui, é uma herança fantástica da cultura portuguesa, tanto continental quanto ilhoa. É, no entanto, também uma grande contribuição da cultura indígena. Agora, nós temos aqui um patrimônio também imaterial muito importante. O grupo que está aqui, representando hoje oficialmente o município, mostra, primeiro, a multiplicidade de étnica cultural, de povos que estão aqui, assumindo um valor cultural que originalmente não é das suas raízes. Isto é uma coisa importante. Eu costumo dizer que a cultura açoriana é muito parecida com a chinesa. Ela é absorvente, ela não exclui ninguém, ela absorve todos. O negro, a cultura negra foi uma marca tão grande, tão fundida a cultura açoriana, que você não dá para separar os sobrenomes portugueses dos chamados brancos dos negros. Misturam-se todos no mesmo caudal. A cultura açoriana que trata do cacumbi é a mesma que o negro trata da questão. A religiosidade, as benzeduras e curandeirismos, uma marca muito forte, né, que está presente em todas as pequenas comunidades. Isso é a herança que é deixada por esse povo para vocês. Vocês são jovens. A maioria aqui tem menos de 15 anos de idade. Quando eu comecei a brigar por cultura junto com o Jói e com o Assi, muito tempo atrás, eu não tinha a idade de vocês, tinha um pouco mais, 20 anos, eu comecei a trabalhar em cima disso. E já estou há 41 anos e não me cansei ainda. Por quê? Pessoal, aquilo que a gente é a força do nosso prosseguir.
Vocês têm uma alma cultural, não importa qual seja. Os seus pais lhe passaram conhecimentos em casa que vocês vão saber disso, da importância deles, bem mais tarde, quando vocês talvez forem pais. E nessa cultura que está aqui, que eu tive a felicidade de criar a expressão cultura de base açoriana, porque havia uma dificuldade de se falar, porque misturava, certo? É português. Não, tem uma cultura de base açoriana, que ela não é do arquipélago dos Açores, ela foi forjada aqui. Ela surgiu da fusão da cultura que veio de lá com a cultura indígena, negra, polonesa, alemã e italiana que estava aqui e que veio fundir. Então, quando vocês ouvirem a expressão cultura de base açoriana, não é aquilo que é feito lá nos Açores, é aquilo que foi desenvolvido aqui. Por isso o boi de mamão mencionado aqui, o que é? É uma manifestação ibérica, ou seja, a farra do boi, o boi de mamão, são derivações das touradas ibéricas, da manifestação da brincadeira com o touro, só que deu duas vertentes diferentes. Se vocês perceberem, a brincadeira do boi de mamão, há uma tourada estilizada, com um boi, um indivíduo que brinca à frente, só que incorporou outras coisas. Por que o boi não podia morrer, que ele tinha que ser benzido? Benzedura era a forma de salvar as pessoas, porque não tinha médico. Então, o boi não podia benzer, não podia morrer, porque ele era necessário para tocar o engenho. Ele era necessário para puxar o carro de boi. Então, ele não podia morrer. Aí benzia, e todo mundo achava bonito, bate palma. O urubu que comia lá na praia o resto das carniças, é lembrado também, e sempre que tinha alguma coisa ele ia para lá. Então é uma manifestação daqui. A maricota é uma estilização da mulher alemã em relação ao açoriano pequeno. Então ela vem com aquele tamanho todo, né? Seria as primeiras alemãs que chegaram aqui, que casaram com açorianos, descendentes de açorianos menores. Aí em alguns lugares tem é Geraldo o nome do boneco? Que é pequenininho. O Bernardo, pequenininho, bem careca, né? Então é a expressão. E depois nós temos também a Bernúncia, que é uma outra expressão muito clara do medo que a gente tem do bicho-papão. Eu queria finalizar dizendo o seguinte: os que me antecederam passaram mensagens muito bonitas. Eu só queria apelar a vocês, professores, as pessoas de idade que estão aqui, esses jovens, que olhem sempre para a frente com a certeza que o futuro vai ser construído. Mas nunca se esqueçam que existe um passado que precisa ser sempre lembrado, onde estão os nossos antepassados, aqueles que ajudaram a construir esse município, esta cultura belíssima ao longo da história, de mais de 260 anos. Obrigado. Obrigado, professor Wilson Farias, pelas palavras. Queria dizer que nós teremos continuidade deste evento aqui ao ginásio, ao lado. Nós teríamos uma atividade na rua, mas em função do forte vento, nós vamos levar as atividades para dentro do ginásio, onde estaremos lá presenciando algumas dessas manifestações folclóricas. Mas eu gostaria de convidar para encerramento desta atividade um grupo que vem lá da Barra do Aririu, lá da Palhoça, comandado pelo seu Luzair, o nosso Terno de Reis, do Filhos da Terra. Terno de Reis, que é uma manifestação cultural que acontece quase sempre no Natal, na passagem de ano, no Dia de Reis, que é 6 de janeiro, e também no dia de Santo Amaro e São Sebastião. O nome terno advém da existência de três vozes: o repentista, a tripa e o coro. Então, com vocês, o nosso Terno de Reis do grupo Filhos da Terra. Lá do céu desceu o anjo.
terno de Reses. Esse foi um terno de Reses, que a gente canta na nossa redondeza todos os anos, dia 6 de janeiro, do dia 5 para o dia 6. A gente ainda faz lá de casa em casa. E agora vamos cantar um terno de Natal. Emocionante. Desde já, quero agradecer a esta mesa, ao professor Assi, professora Fabiana, professor Joy, professor Milton, professora Rosinha, professor Wilson Farias, eu, professor Adriano, uma mesa formada só por professores. E a gente, do fundo do coração, agradece a presença do Colégio Maria Luísa de Melo, do Colégio Dom Jaime, do Grupo da Terceira Idade da Praia Comprida. Agradece também a Câmara de Vereadores, na pessoa do nosso presidente Neri Amaral, que abriu espaço para que a gente pudesse estar realizando essa sessão comemorativa à chegada dos açorianos, 261 anos da chegada. Agradecer ao prefeito municipal de Djalma Berry, que aqui esteve conosco trazendo a sua mensagem. E nós continuaremos a nossa atividade agora lá dentro do ginásio de esportes da seguinte forma. Eu peço que esse emocionante terno de Reis continue cantando e possa nos conduzir, seu Luzair, até o interior do ginásio, onde nós teremos a apresentação do grupo folclórico, do grupo de dança da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, teremos a apresentação do Boi de Mamão, do grupo folclórico São José da Terra Firme, e lá será servido um lanche a todos nós. Mas veja bem, antes ainda, gostaria de convidar
a todos vocês que nos assistem e a vocês que aqui estão. No próximo dia 29, sábado próximo agora, teremos mais uma grande manifestação cultural aqui no Centro Histórico, onde o NAM, Núcleo de Atores Negros, estará fazendo mais uma intervenção cultural, 12h45. Neste sábado, nós assistiremos a um vídeo, um curta, produzido pelo NAM, intitulado Nós Negros em Terra Firme, o que irá abrir as portas para a grande para o grande mês, ouço dizer, de atividades ligadas à consciência negra, comemorada no dia 20 de novembro, dia da morte que assinala a morte de Zumbi dos Palmares. Essas atividades foram preparadas pelo NAM, pela Fundação Municipal de Cultura, pela Secretaria Municipal de Educação, através da professora Janaína, e pelo Instituto Terra e Memória, pela professora Tânia, que funciona aqui em cima do Bar do Toninho. Então, nosso próximo encontro será no dia 29, sábado agora, 12h45, aqui no Centro Histórico. Me despeço de todos vocês que aqui estão nos assistindo de casa. Convidamos a todos também para a exposição do Joy, que está acontecendo na parte de baixo do nosso museu histórico aqui. Agradeço a nossa diretora, a professora Vera também, que está lá conosco. A exposição está lá na parte de baixo do nosso museu histórico. Agradeço mais uma presença a todos vocês. Agradeço a Deus que nos permitiu estarmos aqui comemorando esse dia maravilhoso, esse dia tão importante na história do nosso município. Seu Luzaí. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. E queria dizer a vocês que a gente fez um encontro de boi de mamão na Barra do Oririu, eu e o Assi, e foi um sucesso. E agora estamos fazendo um encontro de Terno de Reis no dia 26 de novembro, lá na Barra do Oririu. Não vai ser um encontro de Terno de Reis, vai ser o reisado. Vai ter o alto de Natal, vai ter presépio, vai ter exposição de lapinha. E, em sequência, terno de rei de Itajaí, de Florianópolis, Santo Amaro, vários ternos aqui da Redondeza. Se vocês quiserem prestigiar, vai ser muito bonito. Vamos cantar a última para nós ir lá fazer o nosso boi de mamão. Seguimos, vamos então atrás do terno de reis. Obrigado e boa tarde.